Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Amém a todos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8. Nós iremos ler a partir do verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se não vê, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus, eis-nos aqui, ó Pai, em Tua presença, ó Deus, como igreja. Eis aqui, ó Senhor, os Teus filhos. Eis aqui, ó Deus, a Tua igreja. E pela Tua misericórdia, ó Pai, rogamos ao Senhor que Tu tenhas, ó Deus, misericórdia de nós nessa noite e fale ao Senhor ao nosso coração profundamente. Na necessidade, ó Pai, que cada um que se encontra aqui nessa noite precisa. Na medida, Deus, necessária. Para que, ó Deus, saiamos daqui tendo um vislumbre, ó Senhor, da Tua glória, mediante, ó Pai, a exposição da Tua palavra. Pois entendemos, ó Deus, que ela é a verdade. Ela é a Tua palavra imutável. Nós Te amamos, ó Senhor, e Te pedimos. Glorifica o Teu santo nome sobre nós. Convence-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Motiva-nos, ó Senhor, o nosso coração a inclinar-se totalmente a Ti. No nome de Jesus. Amém. A ardente expectativa da criação. O apóstolo Paulo, no capítulo número 8, que por muitos se tem como o capítulo principal da sua carta aos Romanos,
E muitos ainda compreendem que exatamente esse capítulo é um dos principais textos de tudo aquilo que Paulo já escreveu. Paulo vai nos apresentar uma graça extraordinária, mediante a obra que recebemos de Cristo através do Espírito Santo em nós. E nós só podemos ter a compreensão necessária daquilo que Paulo já inicia no verso de número 1 do capítulo 8, se entendermos a argumentação do que Paulo vai falar em toda a sua carta, antes do capítulo número 8. Só que, de forma intencional, na leitura que fazemos do capítulo número 8 inteiro, Paulo vem em uma argumentação acerca do evangelho que ele desejaria pregar aos romanos quando fosse até lá. Como ele ainda não teve a oportunidade de ir até Roma para pregar o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus, Paulo escreve essa carta para fortalecer essa igreja, a fim de que quando ele for a Roma, chegando em Roma, compartilhe com os irmãos dons espirituais. E nesse compartilhamento, ele iria pregar o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus e iria pedir um favor da igreja de Roma para que ela pudesse promover um mantimento para que ele pudesse chegar até a Espanha, pois era desejo de Paulo ir até a região ibérica e pregar a palavra do Senhor. Esse é o objetivo de Paulo escrever a sua carta. E ele inicia pregando o evangelho da qual ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, que ele diz que esse evangelho que ele recebeu, que todos nós já ouvimos, não podemos nos envergonhar dele. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Porque o evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para salvar o perdido. Tendo em vista isso, ele inicia essa argumentação que logo mais iremos a perceber. Só que chegando exatamente nessa porção que lemos do verso 18 até o verso 25, Paulo meio que abre um parêntese no assunto e adentra em um outro assunto dentro de outro. É comum na escrita de Paulo esses parênteses em temas que ele vem abordando. E especificamente no parêntese que ele faz do capítulo número 8, desejo nessa noite compartilhar com os irmãos tal passagem, pensando acerca de qual é essa ardente expectativa que a criação tem. Nós vamos ver que a partir do verso de número 18, nesse parêntese, a temática que norteia tal porção está relacionada a aflições, está relacionada a sofrimentos, provações, dores. E isso é bem explicado para nós no verso anterior ao 18. Paulo vai nos dizer, no verso de número 17, que mediante a obra que Cristo fez na cruz, através do agir do Espírito Santo em nós, nós fomos adotados por Deus. Não tínhamos pai, e Ele nos tomou como filhos, por conta da obra de Cristo. E agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se Cristo, nosso Senhor, padeceu, sofreu, mas foi glorificado no final, também nós, que fomos adotados por Deus, também sofreremos, mas no porvir provaremos da mesma glória que Cristo, Filho de Deus. Pois somos também hoje filhos de Deus. Veja o que ele diz no verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E após tratar esse ponto acerca da adoção,
Paulo entra nessa temática de sofrimento. E nos nossos dias é o que mais nós vemos. Sofrimento, tribulação, tentação, provação. Irmãos, se cada um de nós, ao sairmos da igreja, ligarmos a nossa televisão ou no celular e irmos a algum noticiário, veremos pouquíssimas notícias boas, mas estará recheado de notícias ruins. Nós iremos ver angústias, violência, roubo, corrupção, homens lutando contra outros. Nós vamos ver a natureza totalmente em choque. Na Europa, durante essa semana, eles passaram por um grande vento. Em outras regiões, durante esse ano, passaram por erupção. Há uma grande seca em todo o Nordeste, em todo lugar. Falta de chuva, em uns lugares chove muito, como foi orado. Petrópolis foi quase destruída pela chuva. Vemos mortes. Vemos homens matando mulheres. Vemos políticos roubando o dinheiro do povo. E ao ver toda essa situação que há no mundo, nós podemos tirar duas lições. Ou tudo está se degradando e se destruindo, o mundo enlouqueceu, está de ponta cabeça. Ou podemos fazer como o filósofo John Stuart. Onde está Deus quando todas essas situações acontecem? E fica para você nessa noite essa pergunta: onde está Deus no teu sofrimento? Onde está Deus na tua dor? Onde está Deus na tua angústia? Onde está Deus na tua escassez? Onde está Deus na tua doença? Esse filósofo inglês, ele fez essa indagação. E por ser filósofo, ele foi tirar um ensinamento de tal questionamento. Por ser ceticista, cético, não acredita em nada, ele trouxe duas lições. A primeira: ou Deus é bom e não é poderoso, porque se ele fosse poderoso, se ele é bom, ele deveria intervir nessas situações. E a segunda é que se esse Deus é poderoso, ele não pode ser bom. Porque se ele tem todo o poder, por que ele não intervém? Só que a visão maculada deste homem revela um grande problema. Pois nessa equação entre Deus ser bom e poderoso e não agir, o homem precisa estar no meio. E o homem é pecador. E a causa de toda essa problemática que há na criação é por culpa nossa. É por conta do pecado do homem. O sofrimento que há é a condenação que Deus deu lá no Jardim do Éden. Porque Adão pecou. Existe um biólogo bem conhecido, daqueles que às vezes assistia a SBT, Richard, que ele ia no meio do mato, pegava um bocado de bicho. Ele foi entrevistado por um grupo, em um podcast, e questionaram a ele qual foi o animal que ele mais teve medo de lidar. Ele já andou pelo mundo inteiro. E na sua primeira resposta, ele disse que o animal que ele mais teve medo de lidar foi o homem. Aí ele refaz a sua resposta e diz, não, foi. Aí ele cita um animal. Mas a sua primeira resposta está correta. A pior espécie, por conta do pecado, e que mais destrói a criação,
não são os animais, não são os ventos, não são os furacões, não são os vulcões, é o homem. É o pecado que há no homem. E esse pecado não age sozinho. Intencionalmente o homem age diante de Deus, rebelando-se contra Ele, destruindo a criação que Deus nos deu para guardarmos e governarmos. De fato, depois do jardim do Éden, a espécie que mais deveria se temer não era a serpente, que também foi expulsa do jardim, mas sim Adão e Eva. Esse casal que saiu daquele jardim, vestidos com uma roupa de um animal, porque Deus fez uma roupa, sacrificou um animal para perdoar o pecado deles. Eles saíram de lá fugidos, eles saíram de lá culpados, envergonhados e pecadores. Mas também, eles saíram com uma promessa, de que da mulher, nasceria um, que iria esmagar a cabeça da serpente. E essa esperança, falada à mãe, a Eva, até hoje é viva. Pois o Deus que prometeu mantém fixo nos céus a sua palavra. Ele virá. E ele veio, irmãos. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é o evangelho do Senhor Jesus, da qual Paulo prega. E para entendermos o que Paulo vai nos tratar no capítulo número 18, verso 18 do capítulo 8, eu queria que vocês voltassem até o capítulo 1, rapidamente. Vamos fazer um pequeníssimo panorama. Paulo expõe a sentença principal da sua carta no capítulo 1, verso número 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, primeiro do povo escolhido por Deus, e também do grego, do povo que foi adicionado após. Visto que a justiça de Deus, ela se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Só que Paulo continua. E Paulo vai dizer no verso de número 18, do capítulo 1, que esse evangelho que vem motivar-nos e apresentar esta solução para o casal que saiu do jardim, porque a intenção de Deus foi sempre manter esse casal e os seus descendentes no jardim. E eles fizeram de tudo para sair do jardim. E eles não podiam manter-se no jardim, porque Deus é santo. E eles seriam destruídos. Por isso Deus preparou uma solução: o filho que viria. Só que, durante a história da humanidade, durante a história dos descendentes de Adão e Eva, verso 18, a ira de Deus foi revelada. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Na criação de Deus, há a mão de Deus manifesta como Criador desta criação. Mas os homens, o que é que eles fizeram? Na criação podemos ver, no verso 20, os atributos invisíveis de Deus. Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Nisso, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram. Então, a própria criação de Deus
é uma testemunha para os descendentes de Adão e Eva que existe um Criador. Por isso o homem é indesculpável diante de Deus, para não o submeter-se a Ele e o temer. Pois se Ele é Criador e somos criaturas, devemos sim nos submeter a Ele. Não fazermos como nossos pais, como Adão e Eva, rebelar-se. Só que é impossível para o homem voltar-se para Deus, se Deus não vir até ele. E Paulo vai exclamar essa impossibilidade, tanto para judeus, como para gentios, no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3. Paulo vai concluir que todos os homens, todos os descendentes de Adão e Eva que já existiram, são incapacitados de ir até Deus. Todos eles estão destituídos da glória de Deus. E agora? Já que todos os homens são incapacitados disso, por conta do pecado, porque a lei, ela revela o pecado. A lei foi dada aos judeus, para que, na revelação que foi dada aos judeus, os homens vissem a glória de Deus. Mas a lei não tinha o poder de salvar o homem desta prisão. A lei, na realidade, aumentava a condição do homem como pecador, porque cada vez que o homem se debruçava contra a lei, ou sob a lei o condenava ainda mais, e o prendia ainda mais. Não que a maldade na lei, pois a lei é santa, é boa, vem de Deus, mas a maldade está em nós, porque não temos esta capacidade de cumprir a lei por conta do pecado. Então, no capítulo de número 4, Paulo vai dizer que a forma, o meio deste homem pecador conseguir libertar-se desta condição é apenas, exclusivamente pela fé. Porque se o homem for desejar fazer alguma coisa para se achegar a Deus, ele não conseguirá, por conta do pecado. E por que Deus decide escolher por meio da fé somente? Porque a fé vem de Deus. Se a fé vem de Deus, o homem apenas abraça. E o exemplo que Paulo utiliza é Abraão. Porque Abraão, no tempo de Abraão, não havia lei. Não havia algo que dissesse a Abraão: Abraão, tu é pecador. Tu não tens condições de se achegar a Deus. E Abraão não foi a Deus. Abraão ouviu Deus falar com ele. E disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma bênção. Te farei pai de muitas nações. As famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Ao que Abraão fez? Ele saiu da casa? Não. Também. Mas primeiramente ele fez o quê? Ele creu. E pela fé somente, quando ele deu o primeiro passo para se direcionar, sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, o seu passo foi motivado por fé. Por isso que, no capítulo de número 5, Paulo vai exclamar: por conta dessa motivação que é gerada em nós por Deus, podemos ter a garantia diante dele que somos justificados só pela fé. Temos paz com Deus. Antes que éramos inimigos, temos paz com Deus, porque o Senhor Jesus operou essa obra em nós. Através da pregação do Evangelho, a fé chegou a nós. E com o tempo nós vamos crescendo em fé pelas experiências. E essas experiências vão gerando em nós perseverança. Depois dessa argumentação, Paulo vai levantar um questionamento. Estando nós agora já motivados pela fé que Deus já nos deu e agora cremos em seu eterno poder,
Pode nós, que temos agora Deus, somos os seus filhos alcançados pela obra de Jesus, pode nós retrocedermos e voltarmos às práticas pecaminosas? Voltarmos a ter uma vida pecaminosa diante do Deus que nos libertou, que nos salvou? Paulo diz, de forma alguma. De forma alguma devemos voltar para o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, a dádiva, a graça de Deus vem por Cristo Jesus. De fato isso é verdadeiro? Sim. Paulo conclui. Mas só que Paulo ainda vê uma outra circunstância. Porque no seu espírito, onde ele estava morto, e Deus o deu vida, ele consegue perceber que o seu espírito é vivo e se relaciona com Deus. Mas o seu corpo, a sua carne, ela tem outras motivações. Ela tem outras inclinações. Então você vai pensar para a glória de Deus, mas o seu corpo irá o motivar a ir contra Deus. E Paulo questiona: miserável homem que sou, como é que eu posso pensar em querer fazer o bem, mas o meu corpo deseja ardentemente querer fazer o mal? Todos os dias, os filhos de Deus sofrem e enfrentam essa batalha. Todos os dias. E às vezes você pode até se perguntar: meu Deus, será que eu realmente fui alcançado pelo Senhor? Porque eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, eu desejo servir, mas às vezes eu me pego fazendo coisas que não se encontram no padrão, na lei de Deus. E me questiono dia após dia e me angustio, eu sofro, eu sinto dores. Por que, Senhor? Por que eu não consigo? De fato, não conseguiremos. A nossa carne está morta. Mas o nosso espírito vive, porque Deus nos deu vida. Só que qual é o problema disso tudo, irmãos? É o já e ainda não. Somos salvos pela obra de Cristo. Isso é fato. Mas esperamos ardentemente a completude desta salvação. Não que essa salvação é falha, é pouca, foi insuficiente. Não, ela é perfeita e eterna. Mas nesse período de tempo que estamos vivendo, esta carne nos impossibilita de viver plenamente para Deus. Mas só que, mediante a graça de Deus, nós não enfrentamos essa batalha contra o pecado, contra o mundo e contra a carne, apenas com o nosso espírito. Glória ao Senhor. Mas Ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós. E agora o seu Espírito, Ele nos inclina. E cada vez mais que nós nos dedicamos e damos vez e voz ao Espírito Santo de Deus, cada vez mais que nós nos enchemos dele, mas crescemos diante de Deus em plenitude, em graça e em conhecimento. Então qual é o nosso trabalho hoje? É deixar o Espírito Santo nos guiar em todas as coisas. E isso também não é fácil. Por isso também sofremos. Porque a carne, se é alimentada, ela terá uma grande força. Mas se o seu espírito for alimentado pelo próprio Espírito Santo, o Espírito vencerá a carne. Paulo trata isso no livro aos Gálatas. Por isso que, ao pensar nessa situação, e agora, meu Deus? Eu sou um miserável diante de ti, porque eu penso em fazer algo, não consigo, porque minha carne me impede. Como é que eu poderei me libertar-se disso? Graças a Deus. Paulo diz, capítulo 7, último verso, verso 25. Graças a Deus. Obrigado, ó Deus,
por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, sou conduzido para o servir, mas segundo a carne somos inclinados à lei do pecado. Existem duas leis diante de nós, a lei de Deus e a lei do pecado. A lei de Deus alimenta o nosso espírito, a sua palavra. A lei do pecado, a carne, é alimentada pela lei do pecado. Quanto mais nos dedicamos às práticas carnais, mais inclinado a fazer coisas contrárias à vontade de Deus estaremos. Por isso que Paulo dá graças a Jesus, porque a salvação não é pela nossa batalha contra o pecado, não é contra a nossa luta, porque se todos os dias pegássemos, quantas vezes eu batalhei pelo pecado neste dia? Quantas vezes eu venci? Vamos dizer que eu batalhei contra o pecado 6.000 vezes durante o dia. Aí uma vez eu cedi, eu perdi a batalha. Essa uma vez lhe condena. Mesmo que você tenha conseguido cumprir 5.599 vezes acertado. Um só erro lhe condena de todo o acerto que você fez. Por isso, graças a Deus por Jesus. Porque um só ato de Jesus cobre todos os nossos pecados. Por isso que para nós não há mais condenação. E o nós que eu digo é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram alcançados pelo seu Espírito na pregação do Evangelho. Aí Paulo faz esse adendo no verso de número 18 do capítulo 8. Aí voltemos para ele. Paulo, falando acerca da nossa herança em Cristo, da nossa filiação em Cristo, Paulo vai tratar do sofrimento e aparenta que isso está fora do contexto, mas não está. De fato, irmãos, muitos teólogos concordam com essa verdade. O homem que na história mas padeceu por aquilo que ele mesmo falou foi o apóstolo Paulo. E ao escrever essa carta, ele já estava acima de 60 anos. E ele já tinha vivido cerca de mais de 30 anos sob a graça do Senhor Jesus. E ele enfrentou terríveis coisas que possivelmente nenhum de nós iremos padecer por conta do Evangelho. E ele sabe o que ele vai nos dizer no verso de número 18. Ele exclama, ele brada nessa noite para nós. A voz de Paulo, a escrita de Paulo, mas a voz de Deus exclama para nós: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente ou deste século não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se existe um anestésico que possa retirar ou sanar a dor que há na sua alma, o sofrimento que há na sua vida, nós iremos aprender nesta noite que ele se chama esperança. Existe um grupo brasileiro de rock e eles escreveram uma música que tem por título Dias Melhores. E no contexto dessa música, eles dizem que vivem esperando dias melhores. Dias em que haverá paz, dias em que haverá amor, dias em que não haverá mais dor, dias que os homens serão melhores em tudo.
Eu discordo. Discordo porque nós não vivemos esperando dias melhores. Nós não temos a expectativa ou a esperança de uma melhora neste tempo. Perceba o que Paulo fala. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo. Paulo vai trabalhar com o tempo. Passado, presente e futuro. O futuro que Paulo aguarda, que é o mesmo que a igreja do Senhor Jesus aguarda, não é um futuro terreno deste tempo, mas terreno em um outro tempo. Certo homem, chamado Karl Marx, pai do socialismo e também do comunismo, ele vai afirmar que os proprietários, os empoderados do mundo, criaram a religião para que a massa fosse iludida pela religião. E assim eles pudessem dominar a humanidade e viver regaladamente. E ele induz que a massa vá contra a religião e vá contra os proprietários, os empreendedores. Pois só assim a massa viverá plenamente e bem na terra. Também discordo deste homem. Ele vai afirmar que a religião, ou buscar a Deus, é o ópio do povo. Ópio é um narcótico utilizado, na medicina, na farmacologia, que serve para controlar os sentidos do doente, para apaziguar a sua dor, para dar um pouco de esperança. Porque quando a dor sai, quando ele toma o ópio, aí a dor para, então ele meio que tem uma esperança, eu acho que eu vou ficar bom. Eu discordo desse homem. Porque a fé em Deus, a fé em Cristo, ela não nos leva a uma utopia, ela é realidade. Pois temos em nós o testemunho, porque esse Deus, com sua própria boca, durante todo o tempo que houve na terra, fez promessas aos homens, fez promessas aos seus. Ele disse a Adão e a Eva, que dela nasceria um, e ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. Por isso, nós podemos confiar nesse Deus, porque as suas eternas promessas são eternas, não têm fim, são imutáveis e não se quebram com o tempo. Esse Deus também, durante toda a Escritura, não nos disse que teríamos uma vida fácil. Teríamos, sim, sofrimentos diários. A dor seria real. O seu povo sofreu. O seu povo andou pelo deserto. O seu povo foi perseguido. Muitas vezes, os seus sofrimentos que o seu povo passava era por culpa sua, era por conta do pecado. Mas esse Deus que viu o sofrimento do seu povo, ele exclama pelo salmista, nos Salmos de número 46, ainda que a criação se desmanche, ainda que a terra brama, as montanhas se abram, os mares se levantem, ainda que tudo isso, além da nossa força, aconteça diante dos nossos olhos, fiquemos, pois, quietos diante dele, pois ele é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o teu Deus. Por isso que ao sofrermos, provamos uma dor profunda neste tempo, mas essa dor profunda que possamos passar, qualquer angústia, qualquer esquecimento, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos.
Paulo deseja falar a nós acerca da glória do porvir. A glória que hoje já provamos. Por que provamos? Porque já temos o Espírito Santo. John Stott vai dizer que o sofrimento e a glória é um casal que não pode se divorciar. Quer alcançar a glória? Sofrerá primeiro. Semelhante a um atleta que padece e luta para conquistar a sua glória, nenhum vai conseguir na mamata, na facilidade. Ele sofrerá. Assim também os filhos de Deus sofrerão, na mesma semelhança que o nosso Senhor sofreu. O Evangelho não é um convite à vida boas. Venha para aqui ser rico, venha para aqui ter saúde, venha para aqui, tudo que você quiser você vai ter. Não, venha para aqui e sofra, venha para aqui e morra, venha para aqui e deixe de pecar, arrepende-se de seu pecado. Esse convite também é feito a nós nessa noite. Você quer ter a Cristo? Você vai sofrer. Você vai padecer. Você será perseguido pelo mundo. Você será injuriado. Lhe colocarão diante dos homens. Cuspirão em sua face. Mentirão ao seu respeito. Colocarão, se possível, espinhos em sua cabeça. Poderão até lhe chicotear. Poderão até fazer uma cruz e lhe pregar nela. Mas nada do que venhamos a sofrer nessa terra se compara com aquilo que Cristo conquistou através do seu sofrimento e cumprimento cabal da lei na cruz. Por isso que Paulo vai dizer, no verso número 18, a glória que em nós há de ser revelada. A glória não será revelada para outros. Não será revelada para a criação. A criação espera para que essa glória seja revelada nos filhos. Essa revelação será realizada no final dos tempos. Ela será manifesta diante de todos. De fato, Paulo vai dizer que os sofrimentos deste tempo que vivemos, eles são leves e momentâneos. Porque comparado com a glória, o que é o sofrimento? O que é 90 anos de sofrimento com a eternidade? De pura alegria. Porque se você pensa que um dia na sua vida você foi alegre, você gozou felicidade, ou se por acaso em algum dia na sua vida cristã você teve um dia pleno com Deus, irmãos, provaremos de ver Cristo na nossa frente, nos chamando pelo nome. E Paulo fala que essa situação que a criação espera, pois ele vai dizer no verso número 19, existe uma ardente expectativa da criação. Como se fosse um fogo que queima. Essa criação arde em expectativa para que a revelação da glória de Deus se manifeste nos filhos. A palavra que Paulo vai utilizar no grego para a tradução grande expectativa, ela significa, no original, esperar de cabeça erguida e com os olhos fixos naquele ponto do horizonte onde virá o objeto esperado. Imagine uma pessoa que está numa rodoviária esperando um ente querido. Aí ele fica, sabe de onde vem o ônibus, né? E fica de ponta de pé, olhando para o horizonte e não vê o ônibus.
Eu me lembro que quando eu era criança, né? E meu pai não tinha chegado ainda em casa, minha mãe fazia uma brincadeira comigo, para eu poder ter que esperar ele chegar, né? Ela fazia, coloca a mão na cabeça e veja se seu pai está perto ou está longe. Aí eu colocava a mão na cabeça, eita, está perto. Aí eu ficava, eita, daqui a pouco ele chega. Me enganava um pouco, né? Só que, ainda que enganado, a minha expectativa foi cumprida. Meu pai chegava em casa. A criação, ela está tentando ver essa revelação. E nós podemos ver essa ardente expectativa na criação. Veja o que Paulo vai dizer no verso número 20. O motivo pelo qual essa criação está ansiosa. Porque a criação também, por conta do pecado do homem, foi amaldiçoada. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Paulo faz uma personificação da criação, como geralmente a gente faz da natureza, nos nossos dias, muitos fazem. A criação de fato é sujeita à vaidade. E a palavra no original que vem trazer literalmente a ideia dessa palavra no original é frustração. É nulidade, é futilidade, é falta de propósito. A criação, por conta do pecado hoje, está sem propósito. Por conta do pecado, o homem se encontra sem propósito. Pois ele foi criado para um propósito. A criação foi criada para um propósito. Para glorificar ao Criador. Por conta do pecado, ela se encontra impossibilitada de fazer isso. O pecado impede, ela está ardente, esperando para que no dia que ela será liberta deste mal, através da revelação nos filhos de Deus, ela voltará a gozar deste bem. Ter Deus passeando por ela. Pois no jardim, no fim da tarde, Adão se juntava com Eva e comungava face a face com Deus. E nós não temos essa oportunidade. Sofremos por isso. E aí se encontra um questionamento. Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Pode haver vários questionamentos e interpretações. Será que foi ela mesma escolheu se sujeitar à frustração ou à falta de propósito? Ou foi o próprio pecado? Não. Quem a sujeitou a essa situação foi Deus. Deus condenou para que ela vivesse e mantesse nessa situação, porque Ele é juiz. E na sua condenação, lá no Éden, Ele exclamou: o homem morrerá. A mulher sentirá dores no parto. O homem precisará trabalhar para granjear o pão. A criação está toda maldita por conta de ti, Adão. Mas esse Deus que é juiz e sujeitou esta condição à criação e aos homens, Ele também é Salvador. Por isso que no verso de número 21 ele diz: por que que ela está sujeita à vaidade? E Deus a sujeitou por isso, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Fomos encerrados nessa condição, presos, a servirmos ao pecado. Mas Deus, aprove a Deus dar-nos uma palavra de esperança, de que um dia Ele revelaria, Ele manifestaria a sua glória nos seus filhos mais uma vez.
Tais palavras nos levam a perceber que não apenas a criação padece, mas também os próprios filhos de Deus. No verso de número 22, ele vai dizer: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Mesmo estando inclinado e transbordada de corrupção, Deus nos promete que um dia, esta criação, que será uma nova criação, ela será transbordada não de corrupção, mas sim de incorrupção. E essa palavra é tão difícil de a percebermos em nossos dias, que até quando eu fui digitá-la ela no Word, o Word botou um negocinho vermelho, não conheceu não. Porque de fato não há incorrupção aqui nesse tempo, mas haverá um dia que não mais haverá corrupção. Seremos transformados, receberemos um novo corpo, e essa é a nossa esperança. Pois se a criação geme, e ela geme como uma mulher que tem dores de parto, e esse gemer da criação, nós podemos atrelar ele a alguns textos que há na Escritura no Velho Testamento. No Antigo Testamento, também como no Novo, há livros apocalípticos que falam acerca do porvir. E um deles nós estamos estudando na escola dominical. E nesses livros existem os ais de Deus. Os ais de Deus por conta do Messias. E Paulo lembra desse gemer, do ai da mulher. Ai, Senhor. Com os ais do Antigo Testamento. Pois quando a mulher começa a sentir as dores, ai, está doendo, é porque o tempo está próximo. Está próximo de nascer a criança. No Antigo Testamento, o ai que havia era um ai messiânico. Era na esperança da manifestação do Filho de Deus, da promessa daquele que viria para pisar na cabeça da serpente. E de fato aconteceu. Só que existe uma nova gestação. O ai da expectativa da revelação de Deus sobre os seus filhos. E vocês podem ouvir esse ai na criação? Já falamos sobre eles. Há evidências de sofrimento. As profecias, as promessas que Cristo deu, que próximo à sua volta nós iríamos ouvir rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais. Breve, está breve, irmão, vocês não conseguem ver, vocês não conseguem ouvir o coração dessa gestação batendo, está à porta. Por isso que no verso de número 23, nós que também aguardamos e gememos por conta desta circunstância, no verso 23 ele diz: não só a criação geme, mas também nós mesmos, que temos as primícias. O que é primícia para as Escrituras? Por conseguinte, né? Pela própria analogia da palavra, tem alguma coisa a ver com primeiro, com aquilo que vem primeiro. Mas no contexto judaico, primícias tem a ver com a primeira colheita de frutos. E essas colheitas de frutos eram ofertadas a Deus. Agora pegue esse contexto e aplique no que Paulo falou nesse verso. Nós somos as primícias do Espírito Santo. Irmãos, a ver pentecostal chega. Não sei se vocês compreenderam isso. Semelhante aos judeus que colhiam os primeiros frutos e eram ofertados a Deus,
Vós sois as primícias do Espírito. Também serás escolhido e serás ofertado a Deus. Esse Espírito que opera em nós, ele operou em nós uma obra que Paulo faz uma analogia, que é a obra da adoção. Acredito que todos entendem ou já ouviram falar acerca de adoção. Geralmente adota-se crianças ou adolescentes, até no nosso país, até jovens é possível haver adoção. Tais pessoas que são adotadas foram porque ou perderam pais ou foram rejeitados pelos pais. No nosso tempo, existe uma burocracia para poder adotar uma criança. E existe milhares de crianças, jovens e adolescentes, servidos pelo Estado, mantendo-os em um local, e eles dia após dia aguardam de forma esperançosa que um casal levante-se e tire ele daquela circunstância e o traga para um lar. Sinto muito em lhes dizer que todos nós, em tempos outrora, vivíamos no orfanato do pecado. Mas um pai bateu na porta deste orfanato e nos adotou. Ele nos escolheu. E não temos como nos negar isso. Porque, por que ele me escolheu? Por que ele decidiu adotar-me? Por que ele decidiu que eu me tornasse o seu filho? Pois ele tinha já um filho, eterno, perfeito. E o pagamento que ele deu ao orfanato foi entregar o seu filho para nos tirar de lá. Paulo vai nos afirmar que nós também gememos, esperando a completude deste grande dia, no dia em que estaremos plenamente no lar, na casa do Pai. Paulo não nos vai dizer que apenas lá é que seremos de fato os filhos de Deus. Não. Ele já nos garante. Ele já nos garante que mesmo não chegando lá na casa, no caminho, já somos seus filhos. Durante o percurso, lá do orfanato até a casa do Pai. Por que ele nos garante? Porque o Pai, ele não foi até o orfanato. Ele enviou o seu filho. E o seu filho, chegando lá, pagou o preço para nos tirar de lá. E nós não saímos do orfanato e fomos para a casa do Pai sozinhos. Voltamos com o Espírito Santo de Deus. E Ele nos garante o caminho para chegar na casa do Pai. Porque Ele conhece aonde está a casa do Pai. O Filho o ensinou. E agora nós temos, como diz na contabilidade, da parte de Deus para conosco, uma prestação de contas. Nós temos da parte de Deus para conosco um calção. Vocês sabem o que é um calção? Para a gente garantir uma compra, aí o povo fala, é 10 mil um carro. Mas para você garantir, deixe R$500. Os R$500 é um calção, é uma garantia. Você pode rodar o mundo todinho, aí quando você voltar e for pagar a sua compra,
Está lá a garantia. Nós temos uma garantia. Nós temos um penhor. O Santo Espírito de Deus, que agora habita em nós, porque somos as suas primícias. Por isso que, queridos irmãos, a nossa esperança é real. Nós não esperamos no que vemos, pois se víssemos o que esperamos, não é esperança. Mas nós esperamos em algo que nós não estamos vendo, é o que Paulo vai dizer a partir do verso número 24. Nós já somos salvos, e agora esperamos que complete os tempos, e esse tempo se cumprirá. Possa ser que ele se cumpra bem depois da minha morte, mas ainda depois da morte, eu tenho a garantia de que na volta do Senhor Jesus Cristo, eu voltarei com Ele sobre as nuvens, e voltarei com um corpo glorificado. E lá naquele dia do julgamento, eu não serei julgado, eu serei colocado à direita, para passar a eternidade com Ele, no grande banquete que Ele tem preparado. E essa garantia para nós é agora e no porvir. E para termos a evidência de que essa garantia agora é real, Paulo escreve o verso 26 e 27. Vocês sabem, irmãos, porque vocês são garantidos, são salvos, podem ter certeza da salvação, porque também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. No trajeto do orfanato até a casa do Pai, o Espírito sabe nos guiar. Quando tropeçamos, Ele sabe nos levantar. Quando falta alguma coisa em nós, Ele pede ao Pai. Se algum dia faltar forças para você, levantar a sua voz ao Senhor e rogar por misericórdia, o Espírito Santo de Deus orará por ti. Se um dia você for esquecido por todos, vamos dizer que hipoteticamente toda essa multidão aqui que esteja, esqueça de você, não lhe busque, não converse com você, não fale mais com você, não lhe procurem, nem muito menos lhe coloquem em oração no caderno aqui da igreja de oração. Se você é filho, o Espírito orará por ti. Isso é uma analogia hipotética, impossível, porque os filhos de Deus se amam e vivem para a glória de Deus. De fato, teria muita coisa a falar, pois um só verso desse podemos meditar por um bom tempo. Mas mediante tudo que lemos e ouvimos, eu trago duas aplicações apenas para nós. Mediante todo o sofrimento que padecemos, mediante tudo aquilo que observamos do que Paulo falou acerca do Evangelho, a primeira aplicação que eu retiro desse texto, que eu observo, é que todos irão sofrer. Vocês compreendem isso? Amém? Vocês desejam sofrer? E agora? Vocês compreendem que todos irão sofrer? Vocês desejam sofrer? Sinceramente, não. Mas eu faço uma outra pergunta a vocês. Vocês compreendem que todos irão sofrer? Amém. Vocês desejam
ir para a casa do Pai? Amém. Olha. Como o próprio apóstolo Paulo vos diz, para ir para a glória, precisarás passar pelo sofrimento. Quem crer diz amém. 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 Todos irão sofrer. Toda a criação sofrerá. Até aquele dia. E isso é real. Você não tem como fugir do sofrimento da sua vida. Ainda que você pense assim, não, será que se eu tivesse escolhido outra coisa, se eu tivesse escolhido outra mulher, ou se eu tivesse escolhido outra área de estudo, ou se eu tivesse tido outros filhos, ou se eu tivesse ter feito muitos exercícios para não ficar fortinho, e não ter o sangue, né, cheio de gordura, será que eu teria menos sofrimento? Você teria outros sofrimentos. Porque existem pessoas tão magrinhas assim, você olha assim, rapaz, aí tem um problema no coração. Aí você vê uma pessoa assim tão fortinha, até agora não tem nada. Isso garante que eu estarei sempre livre de sofrimento? Não. Porque eu sei o deserto que já andei. E ainda que daqui para frente da minha vida eu não sofra mais nada, eu sei por onde andei. Você sabe já por onde andou. Você sabe as marcas que há em seu corpo, na sua mente. E se pararmos apenas nessa aplicação, fica uma pregação pobre, fraca. Porque se parássemos apenas no sofrimento, nós estaríamos negando o que Paulo diz. Porque ele vai dizer no verso 18, que ele tem por certo, ele tem por garantia, ele tem por prego batido e ponta virada, que os sofrimentos desse presente tempo não são comparados com... Então, se a primeira aplicação para nós é que todos irão sofrer, toda a criação sofrerá, há uma outra aplicação para fazermos. E essa aplicação é diretiva, porque o sofrimento vem para todos, mas a glória só para os filhos. Apenas os filhos de Deus provarão a glória do porvir. Irmãos, essa sentença é tão gloriosa, mas também tão doída ao nosso coração. Porque muitos não provarão da glória do porvir. Vocês compreendem isso? E se muitos não provarão, vocês compreendem a tamanha graça que Deus teve por sua vida? Pois nessa noite Ele nos dará a oportunidade de vermos que se somos filhos, provaremos da glória. Mas você pode dizer, não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu uso a correntinha da cruz, eu faço as minhas orações, eu jejuo, eu dizimo, eu sirvo, eu toco, eu faço muitas coisas. Mas tornar-se filho de Deus, como os queridos irmãos lá do estudo da carta de João, nós lemos, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, tornar-se filho de Deus. Vamos lá, a gente tem que ir lá. Eita glória! João capítulo 1. Senhor, me segura, meu Deus. João capítulo 1. João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. A partir do 12. A partir do 11. A partir do 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não. Ele veio para o que era, e os seus não. Mas
Mas, preste atenção nesta palavra, mas. Ela é tão poderosa. Ela mudou a história. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Aleluia! Então, basta o receber. É assim? Ainda não. E agora? Vamos continuar o texto? Basta apenas o receber? Porque se a gente levantasse as mãos e dissesse, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, como aceitar Jesus. Não, esses que o receberam na realidade, foram aqueles que creram em seu nome. Quem? Os quais eles não nasceram do sangue. Não era porque um que já era filho de Deus teve um filho, e esse seu filho se tornará filho de Deus. Não é por descendência que nós nos tornamos filhos de Deus. Não é também pela vontade da carne. Não é pela prática do homem. Não é pela obra. Não é também pela vontade. Não é pelo que o homem... Vai tu vai ver que é bom. Vai, rapaz. Estou dizendo a tu, vai. Não é pela vontade do homem, mas sim de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus porque foi Ele que foi até o orfanato. Porque lá nós não podemos nos libertar dele. Deus precisava vir. Apenas os filhos de Deus provaram a glória do porvir. Só que, ainda dentro dessa aplicação, eu preciso dividi-la. E nos trazer duas verdades. Primeiro, para aqueles que não são filhos, ao ouvir isso, deve surgir em seu coração temor, por não ser filho de Deus. Mas, para os que não são filhos de Deus, existe uma solução. Porque eles nascem de Deus. E a forma como Deus decidiu para que eles venham nascer é pela pregação do Evangelho. E nesta noite, essa pregação está sendo feita. E se o próprio Jesus nos garantiu que se vós credes e se arrepender de seus pecados, é garantido, vós sairá do orfanato. É a única coisa que Deus exige, creia. Lembra do que Paulo diz no início da carta? O justo viverá pela fé. O justo, o justificado, viverá pela fé. Então, para vós, que não são filhos de Deus, caso haja alguém aqui em nosso meio, porque qual é a evidência que eu sei que eu não sou filho de Deus? Se eu não tenho o Espírito. Pois o Espírito me garante que eu sou filho de Deus. Ele fala para mim mesmo, você é filho de Deus. Arrependa-se dos vossos pecados e sereis salvos da condenação futura. E nessa noite você pode fazer isso. Se houve compreensão, se racionalmente você entendeu, mas se o Espírito Santo operou em seu coração nessa noite, você pode arrepender-se. Porque só através dessa obra de iluminação do Espírito em sua vida, na realidade possa ser que você já esteja sendo iluminado, possa ser que você já foi iluminado, mas ainda não avultou a si mesmo. Mas, para vós que não sois filhos, evidencie a sua vida prática de arrependimento diante de Deus. Essa será a primeira lição que você aprenderá. E para os outros, para os que já são filhos, como já entendemos que sofremos e iremos sofrer, irmãos, tenham esperança. A esperança vai lhe anestesiar durante o sofrimento. Porque quando vocês estiverem sofrendo, pela esperança que há na palavra de Deus, pois Ele prometeu, e Ele que prometeu é justo para cumprir o que prometeu, podemos ter esperança. Porque Ele cumpre o que Ele fala.
Tenham também paciência, perseverem no sofrimento. Pois, assim como diz o nosso Senhor Jesus, os que perseverarem até o fim serão salvos. Nesta noite você pode fazer essa oração aonde você está. Você não precisa vir aceitar a Cristo, pois Ele não é aceito, Ele lhe aceita. Mas aonde você está nessa noite, você pode orar ao seu Deus que lhe ouve e clamar por salvação. E se você está sofrendo, padecendo, também clame a esse Deus. Ele lhe garante que no porvir não irá se comparar ao sofrimento com que Ele tem preparado para você. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, Criador do céu e da terra, nós te chamamos Pai, por conta do que Cristo fez por nós. Nós bendizemos o teu nome, ó Deus, nessa noite, porque manifestasse em nosso meio a tua palavra. E para a glória de ti mesmo, ó Deus, te rogamos que para aqueles, ó Deus, que carecem da tua iluminação e intervenção, pedimos a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e opere graciosamente nesses corações, levando-os, ó Deus, a Cristo, a cruz de Cristo, e eles alcancem, ó Deus, diante de ti graça. Conserve também, ó Deus, os nossos irmãos que se encontram em profundo sofrimento. E, ó Deus, os motive através do teu Espírito a os ter esperança. Pois ainda que os problemas e os sofrimentos não se anulem neste tempo, tu nos garante um porvir glorioso. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, no nome de Jesus.